Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Na Companhia dela. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante, necessário e ainda cercado de dúvidas: o autismo na infância. Abril é o mês de conscientização e trazer informação de qualidade pode transformar a vida de muitas famílias. Para isso, eu recebo hoje uma convidada muito especial que vai nos ajudar a entender melhor os sinais, o diagnóstico e como acolher essas crianças com empatia e conhecimento. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, um prazer imenso ter sido convidada na companhia dela para falar de um tema tão importante. A gente aproveita no mês de abril que todos os holofotes estão voltados para o autismo, né, para poder informar. Eu falo que o pai bem informado, ele escolhe melhor, ele faz tudo melhor de forma mais assertiva, né? Obrigada pela oportunidade. E se apresente para nós. Claro, algumas pessoas já me conhecem, né? Charlene principalmente. Eu sou psicóloga, analista do comportamento já há 11 anos. Então, eu trabalho especificamente com desenvolvimento infantil, com atrasos do neurodesenvolvimento, na verdade. Mas hoje o maior número de casos que nós administramos na nossa equipe, na equipe ativa, são casos de autismo. Eu me especializei em análise do comportamento aplicada já há alguns anos pela PUC Goiás. Meu mestrado também foi nessa mesma área. Também me especializei em neuropsicologia em São Paulo e tive a oportunidade de voltar para as séries e trabalhar na cidade onde eu nasci, que isso é muito importante para mim. E ainda mais numa área que é tão escassa e tão necessária ao mesmo tempo. E hoje a Beatriz tem uma clínica. Isso, nós temos uma equipe multiprofissional de análise do comportamento aplicada, de outras abordagens também para além da psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Nós trabalhamos com crianças. Então, a Beatriz contou um pouquinho da trajetória dela e agora eu quero saber o que te fez interessar pelas crianças. Você sempre gostou de criança? Porque é um desafio, né, gente? O meu interesse por trabalhar com crianças, ele surgiu desde a faculdade. Então, todos os estágios, todo o caminhar ali, a trajetória acadêmica, tinha uma criança no meio, tinha uma criança no projeto. Eu comecei avaliando crianças e depois que eu expandi realmente esses atendimentos de uma forma mais específica também para transtornos do neurodesenvolvimento. E o tempo passa tão rápido, né? Voltei em 2015 para cá, já trabalhando nessa área, já com crianças, e já estamos aí em 2026 fazendo a mesma coisa, graças a Deus. Eu também voltei em 2015. Foi? Exatamente. Bom, agora uma pergunta assim, que acho que quem não conhece quer saber, né? O que é exatamente o autismo, né? Por que que ouvimos tanto falar sobre isso, né? O que é, assim, o que você pode nos dizer de uma forma assim específica? Então vamos lá. Autismo é uma condição neurológica, né? Tá na classe ali dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então a gente tem que pensar que é uma condição que começa na infância ou ali no primeiro ano de vida, nós já conseguimos entender alguns sinais e sintomas. E ele é um transtorno que ele vai acometer a forma do desenvolvimento infantil. Então a gente vai ter algumas falhas, alguns atrasos, tanto na qualidade da interação social que a criança tenha, quanto nos processos de comunicação, né? Isso, comunicação de modo geral, desde o estabelecimento da fala até entender como resposta de alto custo está ali num processo de interação com o adulto, com outras crianças, dentro do próprio ambiente também. E isso acaba refletindo como sinal e sintoma do autismo na qualidade que essa criança brinca, na qualidade que essa criança dorme, na forma como ela vai se alimentar. Então, como qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, o autismo ele vai afetar o curso do desenvolvimento típico que a gente espera para uma criança pensando em marcos do desenvolvimento, entendeu? Então, se a gente tem ali toda aquela sequência de marcos que a gente já conhece e espera, no autismo a gente vai lidar de uma forma diferente, vai alcançar esses marcos de uma forma diferente. E também é a partir desses atrasos que os pais chegam até nós. Então nasce já com esse problema? Então, Charlene, o autismo ele tem toda uma carga genética, uma questão etiológica de herdabilidade muito alta.
Então, entende-se que isso vem desde a gestação, que a criança assim nasce com esse gene, o ambiente é muito responsável também por isso, porque a gente entende que nós temos histórias neurais aí, a gente precisa de ativações neurais. Então, quem faz essa ativação neural numa criança é o ambiente. Então, se eu já tenho uma história genética, né, de herdabilidade para o autismo, e eu tenho um ambiente enfraquecido em termos de estimulação, então eu tenho uma propensão maior, eu tenho um risco aumentado a desenvolver esse quadro. Mas sim, a gente entende que a criança já vem com essa demanda genética aumentada. E até hoje não se sabe uma causa específica, né? Olha, existem... Nós estamos caminhando mais. A gente já tem estudos com 77 genes triados para o autismo. Foi um estudo feito brasileiro pela UFSCar. Teve um respaldo de universidades americanas também. Então, a gente caminha para mais perto dessa etiologia. Hoje, a gente entende que 72% das causas são de herdabilidade desses 77 genes triados. Só que isso está caminhando ainda, mas acredito que nos próximos anos a gente tenha respostas mais estabelecidas para o de onde vem. Certo. E a questão do aumento de diagnóstico. Você acha que hoje tem um super diagnóstico? Ou é porque a gente realmente já sabe mais, já consegue diagnosticar mais? No sentido assim, que às vezes a gente vê pessoas comentando, agora todo mundo é autista. Né? Virou moda. Virou moda. Então assim, e aí, né? Realmente aumentou esse número ou... O que você pode falar sobre isso? Nós temos 2 cenários. O primeiro deles, que é o científico de história cultural brasileira, onde nós não tivemos um aumento de casos. Nós tivemos um aumento no rastreio desses casos, né? Então, eu entendo que nós sempre tivemos pessoas autistas, né? Pessoas com autismo. Só que a forma como isso era entendido num diagnóstico, num acompanhamento pediátrico, numa equipe multiprofissional mudou muito. Então, o rastreio, o acesso, ele se tornou maior. Então, a gente consegue medir esse número de diagnósticos com mais facilidade. Ao mesmo tempo que a gente teve esse aumento tecnológico, nós tivemos, infelizmente, um mercado sensibilizado. Então, muita gente foi entrando nesse mercado sem ser analista do comportamento, sem saber o que estava fazendo. E nós tivemos também um crescente número de diagnósticos que não são de autismo, certo? Então... infelizmente isso acontece no Brasil de vez em quando, né? Aquilo que pode ser muito bom se torna muito sensível para essas questões. Mas em todas as áreas também. Exatamente. Mas não aumentou o caso, não. Sabe? E a gente entende que o que aumentou foi a informação, foi o rastreio disso, apesar de conviver com um cenário de erro diagnóstico concomitante também. E também porque hoje é mais divulgado, né? Antes ninguém falava sobre isso. E quando tinha esse diagnóstico na família, era super escondido. Sim. E aquilo, culturalmente... era tipo um tabu, né? Aquilo que é mais falado, as pessoas têm mais coragem de enfrentamento, né? Então, a partir do momento que falou mais de autismo, de ser um transtorno do neurodesenvolvimento, das vias de intervenção, do quanto as crianças poderiam alcançar a funcionalidade e independência... Os pais também tomaram mais fôlego, né? Isso ajudou algumas famílias também. Então, aí foram surgindo... Não surgiu muita política pública, não. Mas surgiu... Para variar. Mas surgiu muitos grupos de pais, muitas ONGs, associações. Então, isso favoreceu, de certa forma, e até o acesso terapêutico das crianças, sabe? Isso ajudou, de certo modo. E algo assim, o que a gente pode... falar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Quais são os sinais que os pais devem ficar de olho? Uma coisa a Beatriz já disse e que é o que a gente tem que fazer. O bebê nasceu, tem que fazer um acompanhamento com o pediatra, né? Sim. Que vai ali todo mês, porque o pediatra vai avaliar os marcos do desenvolvimento. O que é isso? Quando o bebê começa a balbuciar, né? Quando ele começa a tentar pegar coisas. Esses pequenos gestos... o andar, né? A engatinhar, marco motor, andar. Cognitivo, de linguagem, todos esses. Que aí a pediatra às vezes já vai perceber, mas às vezes se essa pessoa não teve esse acompanhamento ou a pediatra não falou, o que os pais podem prestar atenção? É aquela premissa de que a mãe sempre sabe, né? A mãe, ela sempre desconfia, ela sente, ela sabe certo,
ela pode passar pela fase da negação, de não querer falar sobre aquilo, de não querer perceber naquele momento, mas ali, no coração, ela sabe que o negócio não tá rodando como deveria, né? Ela sabe que tem algo, a mãe sabe que tem algo diferente, mas às vezes ela não sabe explicar, né? Exatamente. E também tem muito do senso comum, aquela história assim, ah, mas meu marido falou com 3 anos. Ah, mas o primo do fulano de tal andou com 2 anos, né? Socorro, a gente vai ter que ver a família inteira. A gente tem já uma história genética ali que vai precisar ser cuidada, né? Mas desde o primeiro ano de vida da criança, Charlene, a gente consegue identificar sinal e sintoma, né? Então, os primeiros que podem aparecer, isso aqui não é regra, tá? É espectro justamente porque a gente não tem uma medida pronta para qual sinal e sintoma a gente vai ter. Então, pode ser em maior frequência que a gente tem atrasos motores. Então, a criança ela vai ter uma demora no sinal de prontidão ali, até para começar o processo de introdução alimentar, do sentar, vai ter um atraso na marcha também, ou não vai ter, lembrando que não é regra, né? Mas principalmente a gente tem um atraso de comunicação social. Então essa criança ela vai balbuciar menos, o contato visual vai ser prejudicado, a forma como essa criança brinca é disfuncional. Então aquela criança ela vai se interessar por tudo menos pelo brinquedo que está ali, por tudo menos pela forma como você está ensinando ela a brincar. E as atipias comportamentais, elas também começam no primeiro ano de vida, né? O empilhar, o enfileirar, o girar alguma rodinha do carrinho ao invés de fazer o carrinho brincar realmente, né? Todas essas questões a gente pode perceber. Mas o que fica de mais relato das mães é a falta do contato visual e a falta da resposta quando chama pelo nome, a criança não olha, né? Sempre que a gente recebe mães de crianças antes de 1 ano, elas colocam assim, não alcançou os marcos, só que eu percebo que eu chamo pelo nome, ele não interessa, o irmão quer brincar, ele não interessa. E a gente já escutou muita mãe falar assim, acho que ele é surdo. Exatamente, exatamente. Porque eu chamo. E no entanto, existe ainda esse processo do diagnóstico diferencial para ver se não existe alguma questão auditiva. Sim, e isso é cuidadoso, isso realmente ainda pode acontecer. Mas, por exemplo, aqui na equipe mesmo, nós avaliamos bebês a partir de 6 meses. A partir que da queixa chegar na mãe, a mãe falou, não tá ocorrendo os marcos todos, não tá desenvolvendo, a gente já parte para o processo avaliativo. E vou te dizer, mães são assertivas. E eu acho que já é o que você falou de 6 meses, porque a gente já fica naquela expectativa do bebê comer com 6 meses, Exatamente. Né? Então você tá ali com o bebê amamentando, aí você fala, nossa, 6 meses ele vai comer. Chega a 6 meses, ele não senta, o pescoço não sustenta. O sinal de prontidão não vem. Não tem sinal de prontidão. Aí eu acho que aí é o desespero. Sim, e tem um marco do autismo que é bem importante, que é 1 ano e meio, né? 1 ano e meio ele pode ter uma regressão de habilidades. Então, nesse 1 ano e meio do bebê, ele pode sim alcançar marcos, ele pode sim não dar sinais e sintomas para essa família, ou sinais e sintomas sutis, né? Que talvez a família não tenha tanto acesso a essa informação, né? Então, isso passa batido. E fica achando, igual você falou, né? Do senso comum. Ah, é molinho porque eu era molinha. O pai dele demorou a falar, não, todo mundo sistemático, aqui todo mundo fala menos mesmo, enfim, coisas desse tipo. E quando chega ali 1 ano e 6 meses, o relato normalmente é o seguinte: Bia, da noite pro dia deixou de falar. Da noite pro dia aconteceu isso. Mas não foi da noite pro dia. Mas lógico, tem aquela quebra ali com 1 ano e 6 meses que a gente tem uma regressão de habilidades, né? E eu até brinco aqui na Ative, quando alguém é mãe, pai aqui, a gente vigia muito a criança até 1 ano e 6 meses, que a gente fica esperando realmente esse marco para poder começar uma intervenção precoce ali, bem definida, né? Mas são esses marcos e essa regressão com 1 ano e 6 meses que chama mais atenção. Ótimo. Muito bom saber. E, assim, acaba que, falando isso, a gente já responde um pouco a minha próxima pergunta, que é por que o diagnóstico precoce faz tanta diferença? Exatamente para estimular, né? O que você nos diz sobre isso? Quanto mais cedo, melhor, no sentido de que se atraso do neurodesenvolvimento é falta de ativação neuronal, então quanto mais cedo você ativa essas áreas de baixa estimulação ou que estão em atraso, mais resposta nervosa, mais desenvolvimento cerebral você tem, certo? Então, mais aquisição de habilidades você vai ter também.
E hoje nós conseguimos intervir desde bebê, nos centrinhos de desenvolvimento, né? Até na própria intervenção de análise do comportamento aplicada em ambiente domiciliar. Então nós temos vias diversas, né, para tratar cada um desses atrasos. A gente costuma dizer que para cada sintoma tem um modo a ser feito. Né? E eu falo que a gente tem um cenário muito bom, porque cientificamente falando, nós somos muito, muito respaldados para a intervenção de atraso no neurodesenvolvimento. E o Brasil sempre à frente, com pesquisa, sabe? Isso é bom. Apesar do cenário direto não ser tão favorável. Mas e em relação ao Brasil, tem mais casos? Olha, hoje o Brasil ele tem pesquisa, ele está crescendo no número de analistas do comportamento, que são os profissionais que cuidam, né, desses comportamentos. E essa parte faz com que a gente caminhe em termos de intervenção, de resposta, de funcionalidade de resultado. O caso está muito, muito pareado às medidas do CDC dos Estados Unidos mesmo. Certo. E aí essa questão do diagnóstico, né? A gente fez o diagnóstico, a gente tem que iniciar o diagnóstico precoce por conta do desenvolvimento dessa criança, né? Isso. E aí, como que funciona na prática esse diagnóstico? Chega aqui, você me olha e fala, você tem autismo, minha filha. Misericórdia, não é assim. Explica pra gente, porque o povo, né, às vezes acha que é assim. Sim. Na maioria dos casos, nós esperamos que esse paciente já venha de um encaminhamento pediátrico ou neuropediátrico, né? Aquelas famílias que têm já um pediatra para chamar de seu, muitas vezes eles já chegam com um pedido dizendo, avalia para nós, porque tá com atraso nisso, naquilo outro e tudo mais. Então, o pediatra é muito cuidadoso de não falar da suspeita do autismo inicialmente, mas escreveu ali, a gente já sabe o que ele está imaginando que é. Essa criança, quando ela vem de um cenário encaminhada, ela chega e ela é avaliada por nós. Nós fazemos uma avaliação de comportamento, das habilidades que a criança tem, as habilidades que ela não tem e deveria ter, e dos comportamentos que excedem, porque tudo que excede já não é benéfico ali para o desenvolvimento, né? A partir disso, a gente contribui nesse fechamento diagnóstico, afirmando ou colocando outras hipóteses para esse médico, fazendo essa confirmação da condição clínica, né? E a partir daí começam as intervenções. Essa é uma das vias, né? A segunda via são os pais que desconfiam do sintoma, não querem causar um alarde ali na família, qualquer outra coisa, e eles nos procuram diretamente. E esses pais também aí passam pelo mesmo processo, só que a gente inverte um pouco. A gente avalia, faz a definição do que está acontecendo, já começa as intervenções e pede para que procure um médico para que faça todo o segmento clínico desse processo também. E eu sempre falo o seguinte, mais importante que o diagnóstico é a intervenção. Então, tem muita mãe que fala, eu não estou preparada para falar de autismo. Não tem problema, esteja preparada para falar do atraso. Se você falar do atraso, para mim já tá bom. Porque nós vamos começar a intervir. Quando a sua emoção estiver boa, quando o seu coração estiver bom, quando esse luto tiver passado, a gente fecha o diagnóstico. Não tem problema, o tempo que for. O que eu preciso é que essa criança esteja em intervenção. E aí, no caso, essa avaliação clínica, que é uma avaliação, assim... Uma sessão? Uma sessão, quantas sessões? Explica pra gente. A avaliação de comportamento, que é a avaliação que nós fazemos desde ali os 6 meses até por volta dos 4 anos, ela é multiprofissional. Então, ela é feita pelo psicólogo, analista do comportamento, pelo fonoaudiólogo, pelo terapeuta ocupacional. Isso modelo ativo, tá, gente? Esse é o nosso protocolo de atendimento e outras equipes sérias fazem isso também. É o que tem que ser feito, né? Então, são várias sessões, são em ambiente clínico, às vezes precisar avaliar na casa, na escola, nós fazemos também, a depender da necessidade. E depois dessas sessões que a gente não limita, é o quanto precisar, nós fazemos um laudo de avaliação de comportamento. Um feedback ali para a mãe. Respondendo exatamente essa questão de habilidade, o que tem, o que não tem, o que excede realmente para ter uma formalização ali do que ocorre. E quando vem para além dessa idade, passou dos 4 anos ali, nós fazemos avaliação neuropsicológica, que é quando a gente consegue comparar o funcionamento cognitivo com o comportamento da criança.
Então a gente consegue usar mais instrumento psicológico e já é uma avaliação mais restrita. Quem faz é o psicólogo. Tá? Então essas são as diferenças e é mais uma diferença de idade realmente. A primeira, muita gente reunida ali, muito profissional reunido, porque a gente precisa falar sobre a habilidade adquirida, sobre marco do desenvolvimento, e a outra é mais uma leitura de como está funcionando cognição e comportamento. E a parte médica? A parte médica ela é fundamental, né? O médico ele caminha com a gente desde o início. Normalmente aqui na nossa região, pediatras e neuropediatras, né? E eles participam desde desse diagnóstico clínico ali no consultório, de uma orientação com esses pais, até do próprio acompanhamento junto da equipe multiprofissional. Temos alguns pacientes que precisam da tomada medicamentosa, seja para melhora da atenção, para diminuição de comportamento repetitivo, ou qualquer outra demanda, né? Autismo tem muita comorbidade, então muitas vezes a gente tem comorbidade também com epilepsia. Então a gente precisa desse acompanhamento, né? E eu sempre coloco aqui na Ative que tomada de decisão tem que ser em conjunto, em equipe. O médico faz parte da equipe. Então a gente sempre prioriza aquele médico assistente de fato, que vai falar com a gente, que vai contribuir com o caso e que a gente possa devolver na mesma medida. Não tem como trabalhar sozinho. O médico faz toda essa parte do diagnóstico, desse acompanhamento, mas ele também vai precisar da equipe na intervenção. E nós vamos precisar dele de volta, né? Tem que ser junto. Então, o diagnóstico do autismo, ele é conjunto? É conjunto. Ele pode ser feito somente pelo médico. Nós recebemos muitas crianças que já chegam com diagnóstico fechado, com diagnóstico médico estabelecido. Entendi. Tá? Então, isso pode acontecer. Da mesma forma que nós podemos fazer o diagnóstico psicológico e mandar para o médico já feito, tá? As duas vias são ok. Certo. E qual que é o papel dos pais, né, após o diagnóstico? É o que você falou, né, que às vezes a mãe não está preparada para ouvir aquele diagnóstico, né? O que você vê aqui na sua prática? Qual que é o principal impacto que você vê nos pais quando você dá o diagnóstico? Olha, o seu filho tem um diagnóstico de autismo. Nós temos perfis e perfis, né? Temos pais que já sabem, só querem escutar isso de você e estão prontos para intervir, para resolver o problema. Nós temos pais que sofrem mais, que negam mais, mas via de regra, todos chegam num final onde faz alguma coisa por ele. Resolve isso aqui que está acontecendo. E a frase sempre dos pais é: eu só tenho medo de quando eu não estiver aqui mais. Eu só preciso que ele funcione, que ele seja independente, porque quando eu faltar, como é que vai ser, né? Então, na verdade, todos têm o mesmo pensamento que a gente tem, né? Só que nós que temos filhos que não estão dentro do agrupamento atípico, a gente prepara essa criança e a gente tem marcadores muito claros para alcançar. O pai atípico não. Ele lida com o desenvolvimento que não é uma linha estável. O desenvolvimento, ele acontece assim. Então, ele precisa lidar com muitas variáveis, mas ele quer ter a mesma tranquilidade de que o filho dele vai ficar bem. Então, entende a responsabilidade da equipe? Você está lidando ali grande. Com o amor de alguém, você tem que dar uma resposta, um resultado, você tem que lidar com a ansiedade do pai. O pai tem que entender que você é humano, entendeu? Que você dorme sexta, sábado, domingo, essas coisas, né? E você tem também que entender de onde vem essa ansiedade, que é o bem que ele tem, né? Então, os pais, eles são primordiais desde o início, porque eu preciso de um vínculo bem estabelecido com a equipe, com a criança, e eu preciso que ele faça coisas em casa também. Eu preciso que ele aceite a instrução, a orientação, que ele maneje comportamento. Eu não quero que ele seja terapeuta, de forma alguma. Mas eu preciso que ele tenha algumas tomadas de decisão e mudanças de comportamento que são para a vida inteira. Perfeito. Então é um time. Sem os pais, sem médico, sem a equipe não roda. O serviço trava. E os pais, gente, não precisam ser perfeitos. Eles precisam estar presentes, né? Exatamente. E aí, dessa forma, estando presente, você consegue sempre dar o melhor para o seu filho e fazer com que ele tenha uma independência, sim, quando você não estiver aqui. Exatamente. Né? E não tem problema você não aceitar. Continue não aceitando, mas deixa ele fazer a intervenção. É essa a regra sempre. Certo. Agora, gente, vem um grande desafio.
escola. Quais são os maiores desafios dessa criança na escola? Que eu acho que isso também gera mais ansiedade nos pais. Ah, com certeza. Saber como esse filho vai ser recebido na escola, como ele vai ser visto por toda a equipe, pelos coleguinhas, né? A gente fica com receio do nosso filho não ser bem tratado, bem acolhido, e aí? A escola, ela tá no mesmo limbo ali das políticas públicas, sabe? Nós temos boas realidades, bons professores que tentam realmente fazer muito pela criança, mas que esbarram numa série de burocracias, na falta de recurso, na falta do apoio, na falta da adaptação do material e não conseguem oferecer aquilo que querem e desejam, né? Em termos de assistência para o aluno que tem. E nós temos cenários onde a escola realmente se isenta, não quer participar, não quer fazer, não se importa ou reduz, minimiza a gravidade de uma condição neurológica, né? E aí entra muito, a mãe que é exagerada, esse diagnóstico está errado, não tem cara de autismo. Sabe? Autismo então, tem cara? Autismo não tem cara, autismo não tem cura. Então, assim, é condição, né? É uma condição. Então, nós temos esses dois cenários. E a insegurança dos pais vem justamente no sentido de o meu filho, ele não opera dentro da escola com o mesmo nível de suporte que o seu, sabe? Então, o seu consegue ir lá lanchar, consegue fazer uma tarefa, e o meu, ele vai precisar de apoio nessa tarefa, ele vai precisar de apoio nesse lanche, ele vai precisar de apoio no banheiro. Então, não tem como um pai ficar descansado sem saber como é que tá nessa rotina lá dentro, né? Hoje, para as famílias que conseguem, né, custear, tem aplicadores terapêuticos escolares que acompanham as crianças à escola justamente para serem um modelo social dessa criança, para manejar comportamento, para modelar comportamento, e isso é direito. Mas esse direito nem sempre é alcançado por todo mundo. Porque né? a escola pode falar não? A escola não pode falar não, mas ela fala. Aí fica difícil. Exatamente, é uma questão de política pública realmente. Então, teve mudança de legislação no estado, as escolas municipais, a gente vê um movimento de tentar fazer isso acontecer, mais escassez de recursos também em algumas áreas. Então, é uma situação muito complicada. E toda criança que tem o espectro autista, ela vai precisar de um professor de apoio ou não? Não. Tem alguns que não Tem criança precisam. de nível de suporte 1 que ele tem bons níveis de atenção, ele consegue permanecer sentado por bastante tempo, ele segue instrução, não tem um prejuízo cognitivo, né? Então essa criança, ela consegue ali ficar na escola, né? Ela vai precisar de um suporte leve. E esse suporte leve, muitas vezes, pode ser oferecido pelo professor regente, né? Mas ser nível 1 de suporte não significa ser fácil, tá? E nem simples. É que a demanda sintomática ali é diferente dos demais, né? Os agravos são outros. São quantos níveis de suporte? São 3. 3. Nível de suporte 1, 2 e 3. Você pode explicar só um pouquinho? Posso. O nível de suporte 1 é aquela criança que muitas vezes vai passar desapercebida dentro do espectro e os pais vão ser acusados de exagerados. Não tem cara de autismo, não é isso. Nossa, mas nem parece, né? No nível 1 de suporte que vem esse tipo de fala constrangedora. Ou às vezes é aquele que passou e descobre só no adulto? Pode ser também, mas o nível de suporte 1 costuma aparecer ainda na infância, porque tem muita rigidez, muita dificuldade de flexibilidade cognitiva, o atraso de fala pode acontecer em algum momento, mas essa criança se torna falante, né? Então, o que a gente entende de atipia ali, elas vêm mais brandas, assim, sabe? No nível de suporte 2, o nome já diz, né? Eu já elevo um pouco a necessidade de suporte. Então, eu vou ter mais dificuldade na fala, eu vou ter mais comprometimento nessa interação, uma seletividade alimentar se torna um pouco mais pontual aqui. E o nível 3 de suporte é quando a gente tem mais comorbidades associadas, a criança muitas das vezes é não verbal, né? E até está tendo algumas mudanças classificatórias que a partir do momento que a gente tem atraso na fala já tem que ser considerado ali nível de suporte 2 para cima, já não pode mais ser considerado nível de suporte 1 como a gente ainda tentava avaliar anteriormente, sabe? Mas assim, o nível de suporte, Charlene, pouco importa,
na intervenção. O nível de suporte, ele chama a atenção dos pais, porque os pais querem saber de futuro, de prognóstico. É onde entra meu filho vai ser independente? Exatamente. Só que a ideia da terapia é caminhar entre esses níveis. É aquela criança que chegou com o nível de suporte 3, ela vir para o nível de suporte 2. A criança do nível de suporte 2, ela vir para o nível de suporte 1. Assim como nós temos casos de crianças que saem do espectro, né? Sair do espectro não é perder o diagnóstico, não é deixar de ter a condição autismo, mas é responder tão bem às intervenções comportamentais que eu vou perder aquela classe sintomática que eu tinha, né, que me tirava do meu desenvolvimento comum ali, né, e eu consigo operar com funcionalidade, independência, com autonomia. Isso é sair do espectro. Entendi. Certo? Ótimo, estou aprendendo muito, gente, vocês. E aí também, gente, nossa, é muito mito, né? É tanto mito que a gente fica assim. E aí a gente está querendo quebrar uns mitos aí. E o que você considera hoje do maior mito sobre autismo? Nossa, são tantos. Então. Vamos pensar aqui em alguns, né? Não, primeiro o que a vacina causa autismo. Ozonioterapia trata autismo, que a vacina causa paracetamol. autismo. Paracetamol a gente ainda está tendo evidência, é um negócio meio polêmico. Então, eu toquei no assunto por causa da história. Paracetamol, gente, tem alguns estudos, esses estudos estão sendo refeitos, são estudos americanos, então não tem validade de Brasil ainda, mas eles existem, né? Só que não é uma realidade para a gente dizer causa ou não causa. E para não gerar um auê... E porque também nos Estados Unidos não usa dipirona, né? Não usa dipirona, só usa paracetamol. Daí associou o paracetamol, então assim... Exatamente, mas podem ser qualquer outras condições medicamentosas se for pôr na mesma classe. Também já falaram de dose alta de ácido fólico. Ácido fólico, exatamente. Todas essas questões. Mas, pensando em experiência, o que a gente vê de estudo, eu ainda fico muito com essa questão genética, das alterações... Essa mutação aí. E essas mutações, elas vêm muito mais da faixa etária do que qualquer outra substância que esteja associada a isso. Eu também penso assim. Entendeu? Então, nós temos uma taxa alta de herdabilidade, idade parental, falando do pai aí, acima dos 35 anos, né? Da mãe, de mesmo modo. Então, acredito que essas questões, esses tabus, eles vão sendo minimizados, quebrados aí, como esse do paracetamol, nos próximos anos, né? Mas essa questão do glúten também... tem? Tem muito, de zerar a dieta do glúten. Essa eu não sabia, não. Tem a ozonoterapia, tem um negócio também de oxigênio... E de alto fluxo de oxigênio. Não, e assim, gente, autismo é comportamento. Comportamento você ensina, você reforça, você altera, você modela, você estabelece, né? Então, tudo que ocorre ali de autismo, nós estamos falando de comportamento. A gente vai ter alteração de cognição, de demanda neurológica, pode ter outras comorbidades associadas, sim, mas via de regra nós estamos falando de comportamento, certo? E comportamento você faz, sabe, o básico da dieta, que a gente aprende com a Marília? No autismo é o mesmo jeito, faz uma terapia bem feita, baseada em análise de comportamento aplicada e não inventa moda, você vai expor seu filho a risco. Risco mesmo, porque eu sei de casos de injeções, de gente, umas coisas assim. Mas é o mercado, né? Tudo vira mercado, esse é o ponto. Bom, teve algum momento na sua prática clínica que te marcou emocionalmente uma criança autista? Assim, você lembra de algum caso assim muito emocionante que te causou impacto? Charlene, é toda semana. Mais alguma coisa assim mais difícil? Olha, os mais difíceis que ficam para mim são casos de irmãos diagnosticados na mesma época, diferença de pouca idade, mãe sem apoio, né? Eu tenho muita tranquilidade para lidar com as crianças, porque eu sei o que eu vou fazer com a criança, sabe? Então, o sintoma não me assusta mais. Só que a gente precisa de um tempo para tranquilizar os pais. E isso não é florear o autismo, não. É porque você sabe caminhar ali no que está acontecendo, né? Eu não floreio o autismo de modo algum. Mas o que já ficou muito para mim
foram mães que foram abandonadas pelos maridos. Isso aconteceu 2 vezes aqui na equipe e eu tomo partido nessa hora. É impossível não tomar partido, né? E o diagnóstico foi fechado, na semana seguinte a mãe falou, tô sozinha agora, né? Gente, isso é tão real, porque nós temos muitas pacientes com câncer que o marido abandona. Sim. Nós temos pacientes no puerpério, porque o puerpério é uma condição desafiadora, o marido também. E até a gente citou a Marília, no momento do tratamento da Helena, que ela vê outras crianças lá no Hospital do Câncer, com as mães abandonadas. Exatamente. O marido abandona. Sim. Então, assim, é muito triste. Se for pensar, o que pega muito pra gente, assim, na intervenção é isso. A gente fica pensando, nossa, ela tá passando pelo diagnóstico. A rotina do sono dela não é a mesma que a nossa. A rotina dela de sair de casa, de fazer coisas simples que nós fazemos, não é a mesma. E ela está sozinha. Então, assim, isso pega muito pra nós. Lógico que pega as crianças que vêm muito acometidas, nível de suporte 3, com outras comorbidades. Mas quando você olha pra quem tá cuidando, fala, nossa, e agora? Eu preciso dessa pessoa bem pra esse aqui ficar bem, né? Então, isso pega muito. E é aquele negócio, aí você começa a ter que tratar a mãe, pra mãe ter condições de tratar o filho. Exato. Isso é bem difícil mesmo. E, bom, já estamos chegando no final, né? Eu quero que você dê uma mensagem, né, para os pais, né? Se você... Quem está ouvindo a gente agora que suspeita que seu filho tem algum desses sintomas, tem algum atraso, o que você diria para esse pai, para essa mãe? Para não se prender. Para não se prender pelo olhar do outro, pela opinião do outro, pelas reservas que você tenha de vida. Nada disso. Se você sentiu a diferença, se você sentiu o atraso, é o que você tem, é o seu filho. Depois você se trata, depois você entende a sua emoção, faz por ele aquilo que ele precisa enquanto é tempo. E eu sempre falo aqui na Ative o seguinte, para cada sintoma há uma forma de cuidar, que aí é a nossa parte, e é uma forma de amar, vai continuar sendo seu filho, sabe? Então, ele não é o autismo, ele é uma criança com autismo. O autismo não pode ser adjetivo de ninguém, certo? É condição, é tratado, é modificado. E por mais que vai doer esse processo, você precisa passar por ele. A gente nunca passa por nada que a gente não dê conta de passar. Né? E é isso. Ai, obrigada. De nada. Foi ótimo, né, gente, esse episódio muito esclarecedor, porque realmente eu vejo mães que sofrem quando vão ao meu consultório, ou às vezes eu vejo na escola, enfim. A gente sofre por tudo, né? É eterna culpa materna. Mas o que a Bia falou é o que realmente deve ser feito. Você engole o choro. E vai. E vai. E ajuda seu filho. É esse o processo. Exatamente. Então, muito obrigada, Beatriz. Eu que agradeço. E obrigada por nos receber aqui na sua clínica hoje. Um prazer recebê-las. E é isso. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada.